Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Nós estamos estudando o módulo Quem é o Homem, certo? E hoje nós estamos na aula de número 5. Eu sou Rafael Figueiredo, para quem ainda não conhece, e vou estar com vocês na aula de hoje e também na próxima aula, certo? Então nós vamos estar juntos nas aulas de números 5 e 6. Vamos orar então para a gente poder dar início? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelas tuas bênçãos. Senhor, eu te peço que o Senhor seja conosco. Abençoe esse estudo, Senhor, que nós possamos ser edificados, Senhor, que o teu Espírito Santo fale conosco, haja nas nossas vidas. Pai, usa-me. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos então estudando quem é o homem, né? Aula de número 5. E dentro desse estudo, a gente vai perceber que Deus deu alguns mandatos ao homem, certo? Então, o homem, como parte da criação, tem responsabilidade de obedecer às ordenanças embutidas na estrutura da criação. Certo? Então diz aí o nosso slide, né? Que nessa estrutura o Deus soberano determina quais são as funções e papéis que a criação deve exercer dentro desse reino. E existem, então, 3 mandatos dados ao homem. O mandato cultural, social e o mandato espiritual. O primeiro ponto que é muito importante a gente ter em mente é que essas divisões que a gente faz, certo? Aqui a gente está dividindo essas funções, esses papéis, essa ordem divina em 3 áreas diferentes, certo? Porém, essas divisões ou essas distinções, elas têm um objetivo meramente de tornar mais fácil o entendimento desse assunto, certo? Não significa, de modo algum, dizer que essas áreas não se comunicam uma com a outra. Na verdade, uma área sempre influencia a outra, né? Acima de tudo, o mandato, eu diria que o mandato espiritual, ele é o mais, digamos assim, não mais importante no sentido de que os outros não são, mas que os outros são um desdobramento do mandato espiritual, certo? Se você realmente tem um relacionamento com Deus, se você é salvo, se você possui o Espírito Santo, isso vai influenciar no mandato cultural e também vai influenciar certamente no mandato social. Isso vai ficar um pouco mais evidente também quando a gente começar a destrinchar um pouquinho cada um desses mandatos. Embora a aula de hoje a gente vai fixar no mandato cultural, tá bom? Nesse próximo slide a gente vê aí uma figura, né? Onde a gente tem um triângulo e no meio a gente tem aí o ser humano e cercado aí por esses outros triângulos também, certo? Então o ser humano nessa perspectiva é visto como um ser tridimensional, tá certo? Então ali no triângulozinho de cima, relacionamento com Deus e nos triângulos aí laterais, né? Relacionamento com o mundo criado e relacionamento com o próximo, que são referentes a esses 3 mandatos que Deus deu ao homem: mandato espiritual, cultural e social, certo? Então algumas coisas para a gente observar, né? Aí, número 1. O ser humano não é um animal racional, mas sim imagem e semelhança de Deus. Ou seja, isso é uma frase que a gente ouve muito, né? Nós somos animais racionais, né? E se a gente for meramente do ponto de vista biológico, sim. Porém, aliás, não só biológico, né? Mas o ser humano é mais do que isso, né? Nós não somos apenas uma espécie distinta dos demais animais, mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante, né? Essa perspectiva, né, é muito importante, porque isso de fato confere valor ao ser humano, né? Valor à vida humana, porque todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Segundo, nós fomos feitos por Deus como seres relacionais. Nós nos relacionamos, né? Nós somos assim, Deus nos fez assim. Inclusive, nós estamos aqui, embora virtualmente, também estamos nos relacionando de alguma forma, né? E nosso terceiro ponto aí, Deus nos deu então 3 mandatos. Espiritual, comunhão com Deus, social, família e o próximo, e mandato cultural, com o mundo criado de forma geral. Certo? Nosso próximo slide, então, vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor cada uma dessas 3 áreas, certo? Então, nós temos de novo a figura do nosso triângulo, mas agora cada um desses triângulos que representa cada um desses 3 mandatos tem algumas perguntinhas que vão nos dizer um pouquinho mais a respeito dessas 3 áreas. E aqui também vai ficar um pouco mais evidente justamente aquilo que eu havia mencionado, ou seja, que uma área ela sempre vai ter uma correlação com outra área, certo? Então, veja, mandato espiritual que está aí em cima. O que você sente sobre Deus? O que você pensa sobre Deus? Ele é Senhor do teu casamento? Ele é Senhor da sua vida financeira? Você fala de Deus? Então, isso tem a ver com o mandato espiritual, seu relacionamento com Deus. Mas veja que já aqui já é perceptível que isso traz consequências e se desdobra em outras áreas que pertencem, digamos assim, às caixinhas dos outros mandatos, certo? Então, por exemplo, ele é Senhor do teu casamento? Ora, se você tem comunhão com Deus, ou seja, se você está cumprindo com o mandato espiritual, ele deve ser Senhor também do seu casamento, logo ele vai influenciar nessa parte do mandato social, ou seja, como você trata o seu cônjuge, seus filhos, aqueles que estão ao seu redor. Ele é Senhor da sua vida financeira? Bom, se ele é Senhor da sua vida financeira, ou seja, se você está dentro, né, cumprindo o mandato espiritual, você precisa gerir bem esses recursos, ou seja, isso vai influenciar no mandato cultural, né? E aí, vamos olhar os outros mandatos também, né? Mandato cultural. Como você tem aplicado as bênçãos materiais que Deus tem derramado sobre você? Você é fiel nos dízimos e ofertas? A maneira que você vive sua vida financeira glorifica a Deus? Ou seja, como você tem gerido os recursos que Deus tem dado a você, né? Mandato cultural. Mas veja que tem relação bem próxima com o mandato espiritual. Mandato social. Como você trata seu cônjuge? O que você fala de Deus aos outros? Você leva outros a terem vida com Deus? Mandato social. Veja que, mais uma vez, tem relação com o mandato espiritual. Não são caixinhas separadas e fechadas em si mesmas, certo? A gente só faz essa divisão com o intuito de entender um pouquinho melhor cada uma dessas 3 áreas, certo? Vamos lá. Então, a gente vai olhar um pouquinho mais fixamente para o mandato cultural, tá bom? Então, mandato cultural. No mandato cultural, expresso nos primeiros capítulos de Gênesis, estão envolvidos todos os aspectos concernentes à relação do homem com o restante da criação. Veja a seguir as ordens claras com relação a este mandato. Então, a gente vai olhar lá para Gênesis, certo? Que é justamente o livro, o primeiro livro da Bíblia, livro que fala sobre as origens. É um livro cujo tema ali que permeia todo o livro são as origens, certo? Origem do mundo criado, origem do ser humano, origem do pecado, origem do mal, origem da eleição e separação do povo de Israel. Enfim, é um livro que fala sobre as origens. Então, Gênesis 1, 28, diz o seguinte: E Deus os abençoou, né? Ali, homem e mulher, né? E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, veja, domínio e sujeição. O ser humano é aquele responsável por dominar a terra, né? E aqui dominar tem a ver, e isso vai ficar também mais evidente, e fica bastante evidente em Gênesis, né? Dominar não é você usar daquilo de qualquer forma ou de uma forma irresponsável, mas é você ser responsável, ser um vice-gerente, né, de Deus aqui na Terra, de administrar bem aquilo
que Deus te dá, aquilo que Deus havia dado a Adão e Eva, eles deviam cuidar bem, ser responsáveis por aquilo, né? E sempre debaixo da ordem divina, certo? Então tem uma imagenzinha aí, né, que mostra um pouco desse cuidado que nós devemos ter com esse mundo criado, né? O outro versículo também em Gênesis, o outro texto também em Gênesis 2, versos 16 e 17, né, também sobre esse mandato cultural, né, que é o nosso foco da aula de hoje, tá? Nós vamos, por enquanto, ficar no mandato cultural. Diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja que a responsabilidade do ser humano ali era uma responsabilidade de cuidar, né, cultivar, de guardar e de usufruir da criação, né? E também das relações com o próximo ali, certo? Então perceba que esse cuidado que se deve ter, essa guarda do jardim, ela é feita sob orientação de Deus. Então não significa que você pode fazer tudo o que você quiser com a criação de Deus. Por exemplo, tinha uma árvore que eles não podiam comer, era a ordem divina, né? Então sempre é sob orientação divina e sempre com esse aspecto de cuidar, de servir, né? Isso é algo que vai ficar muito presente também no Novo Testamento, quando a gente for olhar para o Novo Testamento, né? Esse serviço. Enfim, e aqui a gente pode também entender e estender esse conceito para tudo aquilo que o ser humano vai desenvolver e as áreas que tem a ver com esse mundo que a gente vive, esse mundo criado por Deus, né? A política, o trabalho, a educação, as artes, o lazer, tecnologia, indústria, enfim. Todas as áreas que tem a ver com esse nosso relacionamento com o mundo que Deus criou para nós deve ser feito debaixo de princípios estabelecidos pelo Criador, né? Através de seus vice-gerentes, né? O ser humano, como sendo aquele feito à imagem e semelhança de Deus. Então, até aqui, a gente está falando sobre o mandato cultural, certo? Então, recapitulando, nós vimos que nós temos 3 mandatos de Deus ao homem: mandato espiritual, cultural e social, e aqui a gente está se detendo no mandato cultural, tá certo? E aqui, até aqui, a gente olhou para 2 textos do Antigo Testamento, né? Mas, se isso é o mandato de Deus ao homem, e se isso alcança inclusive a nós hoje, certamente nós vamos encontrar orientações sobre isso no Novo Testamento. E é isso que a gente vai fazer a partir dos próximos slides. Nós vamos olhar um pouquinho para o Novo Testamento, tá bom? Para a gente poder ver também como é que isso se desdobra, também já com a revelação de Cristo, né? Então, o primeiro texto que a gente vai ler agora aqui é Colossenses 3, 22 a 25, que está aí na tela e diz o seguinte: Vós, carta de Paulo, né? Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Esse é um texto muito bonito e muito importante, né? Porque mostra para a gente essa responsabilidade que nós temos, né? Para com a nossa cultura ao nosso redor. Em primeiro lugar, nos deixa claro que o princípio aqui geral, né? É que nós precisamos, tudo aquilo que a gente faz, e aqui retoma a questão de Gênesis, né? É feito sempre para Deus, e aqui para Cristo, né? Cristo é o nosso Senhor, né? E então tudo que a gente faz não para homens, embora muitas vezes o nosso serviço seja, pessoas usufruam do nosso serviço, né? Mas principalmente o princípio básico é que tudo aquilo que nós fazemos é feito para o Senhor, para Deus, certo? Por isso,
mais uma vez frisando essa questão de que esse domínio e sujeição é feito com responsabilidade e com sentido de cuidado, né? Nós somos, é a mordomia, né? Nós somos mordomos, nós somos aqueles que guardam, que cuidam, que cultivam, né? Aquilo que Deus criou. E um outro princípio aqui, muito interessante, é que esse trabalho nosso, a gente está lendo aqui uma questão que fala entre servo e senhor, né? Mas aqui não significa uma permissividade com nenhum tipo de estrutura social pecaminosa. Muito pelo contrário, até porque, primeiro, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Nós já vemos isso, né? E segundo, que no próprio texto aqui, que a gente lê, ele termina dizendo justamente isso, olha. Quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas, né? Então, o Evangelho, ele traz justamente essa concepção até revolucionária, né? De que todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E por isso, as relações que nós temos, tanto para com o nosso próximo quanto para a cultura de maneira geral, ela é extremamente diferente nesse sentido, certo? Ela é uma relação boa, uma relação com princípios divinos, dados por Deus. A carta de Paulo aos Colossenses é muito interessante ler, também imaginando que naquela audiência ali, né, na igreja aos Colossenses, na igreja dos Colossenses, estava presente ali também Filemon e Onésimo, certo? Onésimo, que é para quem Paulo escreve. Filemon, que é para quem Paulo escreve a carta a Filemon sobre o seu escravo Onésimo, certo? O próximo texto é Romanos 8, de 19 a 23, que diz o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nesse texto é interessante porque nos mostra claramente que a própria criação aguarda a consumação dessa salvação que nós também aguardamos, certo? Ou seja, esse mundo sobre o qual nós temos uma certa responsabilidade, né, dada por Deus, de gerir, de cuidar, esse mundo também aguarda como nós essa consumação dessa redenção, né? Como nós também sabemos em Apocalipse, quando Cristo retorna a essa terra, ele vai, de fato, renovar todas as coisas, ele vai transformar todas as coisas, né? Ele fará novos céus e nova terra. Então, esse é um evento que tanto nós como a criação de Deus, aguarda ansiosamente, né? E também fica claro para a gente aqui que essa redenção do nosso corpo, não é que nós aguardamos e que vai nos livrar finalmente, né, da servidão, da corrupção, ela é para nós aqueles que temos as primícias do Espírito, ou seja, para os cristãos, né, aqueles que possuem o Espírito Santo. Isso significa que nós possuímos, então, justamente, olhando para essa nova revelação, né, do Novo Testamento, nós possuímos justamente aquilo que nos capacita a cumprir esses mandatos de Deus, né? É justamente através do poder do Espírito Santo que nós já vivemos nessa era presente, com essa criação ainda em estado caído, né? Aguardando essa redenção, nós vivemos nesse mundo com os poderes e com a mente, né, da era vindoura. Nós vivemos na era presente com as bênçãos prometidas para a era vindoura, ou seja, com o derramar do Espírito Santo e com a presença do próprio Deus, Deus conosco, certo? Esse texto é muito bonito, né, por conta disso, nos faz enxergar justamente essa, não uma dualidade, né, mas essa de perceber que nós já vivemos no presente aquilo que pertence ao futuro, né?
O outro texto é 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12, que diz o seguinte: Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Trabalho, ele não é uma punição pelo pecado, né? Deus não deu o trabalho ao homem como castigo pelo pecado cometido no Jardim do Éden. Na verdade, Adão já tinha muito trabalho para fazer antes de pecar, certo? Cuidar do jardim, né? Dar nome aos animais. O trabalho é algo que reflete o próprio caráter de Deus, né? Deus é um Deus que trabalha, né? E trabalha a todo tempo, né? Esse princípio é um princípio que precisa também encher as nossas vidas, né? E nós precisamos enxergar isso, e no nosso trabalho também, uma maneira de nós levarmos essa imagem e semelhança de Deus para esse mundo, certo? Aqui também não significa dizer que nós não devemos ajudar as outras pessoas, né? Você vai ver claramente Paulo também falando sobre o cuidado que a gente deve ter no tempo dele, principalmente com as viúvas, né? Que na sua época ficavam desamparadas. Enfim, essas viúvas, né, ainda existem hoje, trazendo para o nosso tempo, né? Existem ainda pessoas que precisam de ajuda e nós precisamos ajudar, né? Mas a gente precisa ter em mente de que o trabalho é algo extremamente importante para Deus e de que ele é algo que ele usa, né? Que Deus usa através de nós para que a gente consiga continuar tanto gerindo os recursos como levando essa imagem e semelhança de Deus aos outros. Bom, concluindo então essa aula, o que a gente viu aqui? Que o mandato cultural foi dado por Deus aos seus vice-gerentes, nós, né, com o propósito de que os mesmos refletissem a imagem e semelhança do Criador diante de toda a criação e, de certa forma, espalhassem o jardim pelo restante da terra com seu trabalho. Onde quer que os vice-gerentes agissem, eles deveriam agir em nome do Criador, revestidos de sua autoridade, fazendo sua vontade, certo? Então fica claro que esse mandato cultural, mais uma vez, é um desdobramento de um mandato espiritual, certo? Portanto, nossa relação para com o mundo criado é um desdobramento do relacionamento que nós temos com Deus, né? E da responsabilidade que nós temos com aquilo que Ele nos dá. Para a gente fechar, então, aqui, a gente tem 2 pontinhos para a gente poder ler e pensar, certo? Já está até com a resposta aí, mas é só para a gente poder fixar mesmo, né? O que foi falado até aqui, sobre a questão do mandato cultural. Então, algumas questões do ponto de vista das Escrituras. Primeiro, qual é a finalidade do mandato cultural, né? Qual é o seu objetivo? Refletir a imagem e semelhança do Criador diante de toda a criação com o nosso trabalho. Refletir essa imagem e semelhança, certo? E é muito importante também a gente saber, mais uma vez, a gente às vezes separa as coisas, né? Mandato cultural, mandato espiritual, achando que elas não têm relação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E existe, inclusive, uma relação muito próxima aqui com missiologia, certo? Tudo que você faz e essa ordem esses mandatos que Deus dá ao homem, elas têm também um caráter extremamente missiológico, de levar o amor de Deus, né, a todas as pessoas, de fazer com que Deus seja conhecido cada vez mais. Segunda questão, que trabalho faz parte do mandato cultural? Cuidar, guardar e desfrutar da criação e suas relações com seu próximo. Então, mais uma vez, a questão do serviço, da mordomia, né? Servir. O cristão tem como o amor aquilo que é essencial a ele, né? E o amor sacrificial, assim como o exemplo maior do próprio Cristo, que deixou tudo, deixou sua glória, se entregou para morrer por pessoas pecadores como eu e você. Esse é o amor sacrificial que deve ser a referência, né, para as nossas atitudes e para as nossas ações
dentro de todos esses mandatos que Ele nos dá, e aqui especialmente do mandato cultural. Cristo é o nosso exemplo, a sua entrega, o seu amor para conosco, e assim nós também devemos ser para com aquilo que Ele dá para nós, né? Aquilo que Ele nos concede para que nós cuidemos, todos os recursos e tudo aquilo que a gente faz e produz, né? E que vai sempre influenciar aqueles que estão ao nosso redor, certo? Bom, vamos orar então rapidamente aqui para a gente terminar essa aula e a gente continua junto também na aula que vem, a aula de número 6. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo que fizemos, Senhor, que nós possamos compreender, Deus, a importância de seguirmos a Tua voz, Pai, de sermos luz onde estivermos, Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, Deus, e nos capacite a vivermos sempre a Tua vontade, Senhor, a fazermos a Tua vontade, Deus, a levarmos o Teu Evangelho, Pai, a todos aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Te peço perdão pelos nossos pecados, seja conosco, meu Pai querido. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e até a semana que vem.